Provérbios, capítulo de número 5. Nós temos agora no capítulo 5, do versículo de número 1 até o 23, compreendendo todo o capítulo, o oitavo discurso de Salomão para os filhos de Israel. Nós vamos agora encontrar Salomão convidando o seu filho ou os filhos de Israel a ponderarem a respeito daquilo que eles receberam do próprio Pai e usarem a sabedoria para a vida. Nesse aspecto aqui, Salomão vai fazer uma apresentação do que seria o contraste da sabedoria divina. Seguir a própria sabedoria humana, a sabedoria segundo os preceitos de seu coração, levaria os filhos da aliança a cometerem a insensatez ou a loucura de se envolverem com uma mulher lasciva ou com o adultério. Em contraste a isso, a sabedoria divina aponta para o caminho que o filho, e aqui é uma palavra bem direcionada primeiramente para o jovem rapaz, procurar então segurança e encontrar a verdadeira sabedoria do casamento, porque foi estabelecido pelo próprio Deus. Como é que nós vamos fazer, ou como nós vamos começar a estudar esse oitavo discurso aqui de Salomão? Nós vamos dividi-lo, porque o capítulo ele é um pouco extenso, o nosso tempo também ele é limitado. Nós vamos ver a introdução que Salomão apresenta do versículo de número 1 ao versículo 6, e depois a lição que ele vai apresentar do versículo 7 ao 20, só que é dividido aqui. Do versículo 7 ao 14, ele vai mostrar a insensatez de seguir o caminho do homem ou a sabedoria do mundo, que vai levá-lo a cair nas garras da mulher lasciva, seguindo aquilo que ela apresenta como um convite aparentemente doce, mas que traz um gosto amargo no fim. E depois nós vamos ver, do versículo 15 até o final, a sabedoria revelada na Bíblia para a vida do jovem, filho da aliança, que se chama casamento, ou casamento. Então, em primeiro lugar, vamos fazer uma leitura aqui do versículo de número 1 até o versículo 14, e depois nós vamos começar a estudar esta introdução e a primeira parte da lição dada por Salomão aqui no capítulo 5. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Então nós temos aqui uma palavra introdutória ao assunto, mais uma vez, aquilo que Salomão repete toda vez que inicia um discurso, a expressão filho meu. Ele está convidando os filhos de Israel a ouvirem os conselhos e a sabedoria do Pai. Versículo de número 1 diz, filho meu, atende a minha sabedoria. Se você fizer uma comparação com o que o próprio Salomão já falou no capítulo 2, mais uma vez nós voltamos à mesma questão, ou ao mesmo assunto. Quando o jovem é convidado a atender à sabedoria dos seus pais,
ele, em outras palavras, estará dando ouvidos à sabedoria que vem da parte de Deus. Porque se esta transmissão, se este ensino da parte dos pais provém da lei de Deus, o pai que ensina ao filho a lei de Deus, este filho deve ouvir o ensinamento, crendo que ele fala da parte do Senhor. Por exemplo, comparem o que nós estamos vendo aqui no capítulo 5 com o capítulo 2, no versículo de número 6. Quando Salomão fala a respeito da supremacia, do valor, da sabedoria divina, notem o que ele diz no versículo de número 6 do capítulo 2. Vamos ler juntos. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então notem que quando Salomão convida sempre o filho a atender à sua sabedoria, ele está fazendo lembrar que o Senhor é aquele que dá sabedoria, e da sua boca, da boca do Senhor, vem a inteligência e vem o entendimento. Então não há como nós desassociarmos a palavra do pai para o filho e a sabedoria que vem sempre da mesma fonte, que é o Senhor. Ou nós ensinamos ao nosso filho a sabedoria que vem da palavra de Deus, ou seja, esta sabedoria é a sabedoria divina, ou nós estaremos buscando outra fonte de saber, ou do saber, e tentando aplicar na educação do nosso filho. Isso é muito prático. Por isso que nós percebemos, às vezes, o conflito de cosmovisões, quando nós tentamos ensinar ao mesmo tempo a palavra de Deus para o nosso filho e queremos aplicar outro princípio ou outro fundamento de sabedoria retirado do mundo. Nós entraremos em conflito, nós vamos criar confusão e nós não vamos apontar o caminho certo que o nosso filho ele deve seguir, que os nossos filhos precisam observar. Então voltem para Provérbios 5 comigo. Provérbios 5, então, Salomão diz: filho meu, atende à minha sabedoria. Ele repete mais uma vez a mesma palavra. E ele diz: a minha inteligência inclina os ouvidos. Para quê? Ele vai dizer, ele vai falar. Para quê? Para que, versículo 2, conserves a discrição. Ou, em outras palavras, para que você conserve a prática da ponderação diante das coisas. O caminho da sabedoria divina vai treinar o filho para que ele, à medida em que amadurece na vida, aprenda a ponderar tudo aquilo que ele vê, os convites que lhe são oferecidos à luz da palavra. Mas tem mais, ele vai dizer: e os teus lábios guardem o conhecimento. Então aqui existe uma relação entre conservar a palavra do Pai, a inteligência, que é a transmissão do conhecimento divino por parte dos pais para os filhos, e agora o pronunciar a sabedoria à medida em que o filho da aliança aprende o caminho em que deve seguir. Essa relação entre aprender e falar é bem apresentada na palavra de Deus. Vejam só, a transmissão da sabedoria também revela que você está procurando guardar o conhecimento que recebe da parte de Deus. Vamos fazer uma comparação aqui. Capítulo 22 de Provérbios. Provérbios 22, versículos 17 e 18. Prestem atenção ao que diz o versículo 18, precisamente. Vamos ler juntos os versículos 17 e 18. Vamos lá. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento. Porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios. Vejam que essa linguagem, ela não é estranha no Novo Testamento, quando nós somos chamados a, quando questionados, da razão da esperança que está em nós, que há em nós. Isso envolve falar ou com os lábios pronunciar o conhecimento que vem da parte de Deus. Aqui em questão,
a sabedoria do pai transmitida para o filho. Vejam Malaquias capítulo 2, último livro do Antigo Testamento. A mesma linguagem ela é mencionada, Malaquias capítulo 2. Versículo 7. Vamos ler? Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, a função do sacerdote nos dias de Malaquias era guardar o conhecimento, ou seja, a sabedoria de Deus através do ensino, do pronunciar com seus lábios a palavra de Deus. Malaquias, então, ele vem com a sentença do Senhor, reprovando os sacerdotes, porque eles não estavam fazendo isso, e levando muitos a tropeçarem, por não guardarem o conhecimento através dos seus lábios. Então, o que está acontecendo aqui? Notem, é uma progressão do ensino da sabedoria à medida em que os filhos de Israel crescem. Olhem que agora o contexto, o capítulo 5 e até o capítulo 7, é de que o jovem filho de Israel atingiu uma idade de maturidade, onde ele está agora lidando com situações complexas da vida, dentre elas o convite de uma mulher estranha, estrangeira, casada, para que ele agora se envolva com ela. E ele precisava então, com o conhecimento que guardou, conservou no coração, ponderar a respeito deste convite e agora falar o conhecimento, resistindo a tal convite, a tal chamado. Falar e se pronunciar, apresentar a lei do Senhor e fazer isso em contraste com o que nós vamos ver à medida em que lemos Provérbios capítulo 5. Vamos voltar para lá. Então, quando nós chegamos no capítulo, voltamos para o capítulo 5 de Provérbios, versículo 3, o convite de Salomão para que o filho atendesse à sabedoria, inclinasse os seus ouvidos à sua inteligência, ponderasse aquilo que estava aprendendo e, por meio do falar a palavra, ele guardasse o conhecimento. Então, esse exercício, irmãos, de aprendizagem é importante. O filho não deve ser ensinado apenas a ouvir e a guardar a palavra no coração, mas a falar a palavra. Ele deve ser treinado a não ter medo de dizer o que crê, no que pensa, principalmente numa sociedade em que vivemos, onde nós somos treinados constantemente a não fazermos nenhum pronunciamento para não ferirmos ninguém. É a grande ilusão do politicamente correto. Se alguém fala alguma coisa contrária ao pensamento que está em voga, então ele pode ser taxado, por exemplo, eu creio no que a palavra de Deus diz. E a prática de envolver-se com pessoas do mesmo sexo, uma relação homoafetiva, para mim, é uma prática antinatural e Deus condena tal prática. Basta você falar isso publicamente, você já vai ser acusado de homofóbico. Seu filho não deve ter medo de ser treinado para falar com sabedoria e entendimento, para falar em amor à verdade, sem esta ideia de que se ele se pronunciar contrário ao que todos pensam, ele vai ferir as pessoas. Veja que Provérbios vai dizer que estas feridas que são feitas pelo sábio são medicina para a alma e para o corpo daqueles que vão ouvir. Então, o treinamento aqui que Salomão está oferecendo para os filhos de Israel tinha uma motivação. Eles precisavam fazer isso, porque, olhem só o contraste, então, a linguagem que ele utiliza. Versículo 3. Porque os lábios da mulher adúltera ou da mulher lasciva destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Naquele tempo não se conhecia ainda o açúcar. E o que adoçava a boca, os lábios da pessoa, do homem, da mulher,
fazia parte da sua alimentação era o mel. Era algo extremamente importante e também de muito valor naquela época. A ideia de destilar favos de mel da parte dos lábios da mulher lasciva é como se fosse um gotejar de algo inicialmente doce. Outra linguagem que ele usa é a suavidade do azeite. O azeite, para o oriental, naquela região do Antigo Oriente Próximo, ele tinha várias funções. Desde a função medicinal, a função de hidratar o corpo numa região extremamente quente, de ungir a cabeça da pessoa, de ungir reis, de até mesmo ser utilizada como parte importante da dieta alimentar. Então, ele vai dizer que o lábio ou os lábios da mulher lasciva destilam favos de mel. Suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas, versículo 4, o fim dela não termina como a suavidade do azeite ou a doçura do mel. O fim dela é amargoso como o absinto. O absinto não chegava a matar a pessoa, mas ele era carregado de um amargor e de um veneno, de uma espécie, nós chamamos normalmente de fel. Era algo que trazia dissabor ou desprazer à pessoa ao final. E ele vai dizer então que estes lábios, aparentemente, começam doces e suaves, mas o fim dela, diz o versículo 4, é amargoso como o absinto e agudo como a espada de dois gumes. Ele vai então mudar a linguagem e vai dizer que os seus passos, os seus caminhos, versículo 5, descem à morte. A ideia é novamente a mesma. O caminho da sabedoria está proposto. O mundo propõe o seu caminho. O caminho da sabedoria é como a luz da aurora. Assim é o caminho para o justo, a vereda do justo. Começa com o início da manhã e termina com o sol em seu brilho total. O caminho do mundo, então, ele conduz ou ele vai descendo cada vez mais para a escuridão. E o final do versículo 5 diz: os seus passos conduzem-na ao inferno. Então, mais uma vez, Salomão está apresentando a sabedoria divina como o antídoto, o remédio ou o caminho, essa é a linguagem mais apropriada, para afastar o jovem já na sua maturidade a tal convite. Ele vai prosseguir e ele vai dizer que ela, versículo 6, não pondera a vereda da vida. Mais uma vez, a linguagem de um caminho totalmente diferente. Na realidade, ele vai dizer na segunda parte do versículo 6 que ela nem sabe por onde anda. Ela anda errante nos seus caminhos e não sabe que está caminhando para a perdição. Nós temos um exemplo na Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 39, de um convite semelhante que um jovem crente recebeu de uma mulher estranha, e ele estava em uma terra estranha. Gênesis 39, versículos 8 e 9. Se nós temos uma linguagem aqui mais clara e apropriada para aplicarmos hoje para nós, nós encontramos em Gênesis 39 o exemplo de José, escravo no Egito, na casa de Potifar. Gênesis 39, a partir do versículo de número 7, diz assim: aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Lembrem-se que antes disso, versículo 6, Potifar, que era o comandante da guarda de Faraó, ele confiou às mãos de José tudo o que tinha, tendo-o agora por mordomo da casa. Ele era o despenseiro, ele cuidava da despensa da casa, não sabia de nada, além do pão com que se alimentava. E aí o texto, ele conclui dizendo que José era um rapaz de bela aparência, ele era um rapaz bonito, ele era um homem formoso de porte e de aparência. Notem que Potifar confia tudo a ele, e acontece então que quando ele é colocado em uma posição
de autoridade como escravo na casa do seu senhor, a sua esposa, a esposa de seu senhor, colocou os olhos em José, e aí nós começamos a perceber o convite dela apresentado semelhante a Provérbios 5. Ela destilava de seus lábios mel e a suavidade do azeite. E diz o texto, então, que ela fez isso. Versículo 8. José se recusou e disse à mulher o seguinte, aqui é onde nós temos o exemplo dos lábios guardando o conhecimento. José não se calou. José, no versículo 8, recusou-se a aceitar o convite, e ele disse à mulher de Potifar: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, versículo 9, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. E aí então a pergunta de José: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele então, a partir dos seus lábios, guardou o conhecimento. Não somente no coração, ele confessou, ele professou isso, ele disse não. Então, o que Salomão está provendo aqui para os filhos de Israel, e a mesma provisão que nós devemos oferecer para os nossos filhos, é treiná-los a dizerem não a estes convites, e eles são frequentes, eles estão aí. Eles começam nas escolas e eles se estendem às universidades. Eles são cercados diariamente de propostas indecentes. Tanto moças como rapazes cristãos, sofrem pressões por serem crentes, são zombados por sua castidade ou virgindade, às vezes podem ser tentados a fazerem o mesmo, achando que não estão evoluindo com a sociedade. Qual deve ser então a palavra do pai constantemente? Filho meu, atende à minha sabedoria. Filho meu, a minha inteligência inclina os ouvidos. Notem, irmãos, que quando nós observamos o ensino dos nossos catecismos, e aqui nós estamos vendo Salomão tratando de forma prática a respeito do 7º mandamento da lei de Deus, o Catecismo Maior de Westminster nos diz qual é o 7º mandamento da lei de Deus. Pergunta 137, o 7º mandamento é: não adulterarás. Quais são os deveres exigidos no 7º mandamento? Pergunta 138, prestem bem atenção. Os deveres exigidos no 7º mandamento são a castidade do corpo, da mente, dos sentimentos, das palavras e do comportamento, e a preservação dela em nós mesmos e nos outros. A vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança, a manutenção de amizades com pessoas castas, a modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm o dom da continência, ou seja, que não foram feitos para viverem solteiros, a grande maioria, o amor conjugal e a sua coabitação, o trabalho diligente na própria vocação, a evitação de todas as ocasiões de impurezas e a resistência às tentações. Então, no trabalho de educação dos nossos filhos, nós precisamos livrá-los das situações e circunstâncias onde eles ficarão vulneráveis a tais convites. E aí, as situações são inúmeras e cabe a nós, como diz o catecismo, nos orientando, tanto guardar a nós mesmos como guardar aos nossos filhos, buscando tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Às vezes nós pensamos que este é um problema do nosso tempo, mas notem que quando Deus estava preparando o povo para entrar na terra de Canaã, ele já trouxe tais advertências. Vamos para Levítico 18. Levítico capítulo de número 18. Então, a sensualidade a qual estamos expostos hoje, suas tentações, seus convites, eles não são apenas resultado do tempo em que nós vivemos hoje, mas notem que de tempos em tempos estas coisas elas são mais graves ou não. Levítico 18, a partir do versículo de número 3, diz assim:
versículo de 1 a 3. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Então, ele é a fonte, o fundamento de toda a sua lei. O caráter de Deus é revelado em sua lei. Versículo 3: não fareis segundo as obras da terra do Egito, de onde eles haviam saído, né? Em que habitastes, e nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. E aí vejam a mesma linguagem, irmãos, como é interessante. Nem andareis nos seus estatutos. A ideia do caminhar ou andar nos caminhos do mundo. Fareis, versículo 4, segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Aí você vai ter toda uma relação de situações em que os filhos de Israel não poderiam se envolver. Não vou mencionar todas elas, mas vou trazer para vocês aqui as últimas, a partir do versículo 19. Vejam só. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação, nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela. E da tua descendência não darás para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. A relação do culto pagão com a prostituição cultual. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele, nem mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele, é confusão. Notem que não são questões atuais. O parlamento alemão está tentando, um grupo de parlamentares, aprovar o casamento de seres humanos com animais. Vocês estão achando isso esquisito? Em Canaã já existia. E Deus já estava dizendo não. O que está passando hoje, certo grau de normalidade, sempre foi contrário à lei de Deus. Não podemos ter medo de falar. A Escritura diz que o homem não pode deitar com outro homem como se fosse mulher. Homossexualismo é abominação. Deus não aprova nem autoriza tal relacionamento. Com nenhuma destas coisas, versículo 24, vos contaminareis, porque com todas estas coisas, vejam só, se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. Porque as nações seriam tomadas, destruídas, com a inserção do povo de Deus na terra de Canaã. Deus então era um sádico, tirânico, louco, que diz, vocês vão entrar e vão matar todos eles. A terra estava contaminada e sob juízo de Deus por conta de práticas contrárias àquilo que Deus estabeleceu na criação. Os juízos de Deus então vêm sobre os homens, porque tais práticas hoje estão sendo passadas como se fossem normais e não são. O homem, do mesmo modo, deve preservar-se e não deve envolver-se naquilo que hoje nós encontramos de forma muito fácil quando assistimos novelas, e é um grande problema, cuidado. A grosso modo, as novelas só ensinam aquilo que a lei de Deus diz, não faça. Pode olhar, geralmente no final de uma novela a gente torce para que o adultério aconteça, a gente torce para que aquela pessoa caia e morra, a gente torce até para que a desgraça venha. Nós somos envolvidos nisso aí. Mesmo problema com Hollywood, os filmes que são passados. Nós precisamos ter muito critério. Até mesmo os desenhos, os pais não se esqueçam, antes assistam com seus filhos, porque não são crianças que escrevem os roteiros e fazem os desenhos. São adultos e eles sabem muito bem onde querem chegar. Vocês sabem muito bem que ensino isso com muita clareza. Não estou dizendo que você está proibido agora, mas você precisa ter discernimento, principalmente na criação do seu filho. Então, um grande problema hoje é você deixar o seu filho solto diante da televisão. O STF agora, o mesmo STF que presidiu
o segundo impeachment da nossa nação e permitiu que a Constituição fosse modificada. Vocês sabem o que eles fizeram com assentimento do Senado, todo aquele circo montado. O mesmo STF derrubou a lei que diz que obrigatoriamente os programas na televisão brasileira precisam ter classificação indicativa de idade. O que isso quer dizer? Qualquer horário ou em qualquer momento você pode expor o seu filho diante da TV a alguma cena inapropriada. O que já acontece se você deixa o seu filho ver Malhação, que por anos aí está ensinando só tragédias. Só ensinando aquilo que normalmente contraria a lei de Deus. Então prestem bem atenção. Versículo 25 diz: a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Então, notem que quando Salomão trata desse assunto, ele já tem toda esta bagagem, tudo isso que ele já recebeu e aprendeu de seus pais, e que agora era a realidade de seu tempo. O cuidado então dele era que o filho conservasse em seus lábios a sabedoria divina e não seguisse o curso do mundo. Vamos voltar para Provérbios, então vamos encerrar aqui. Salomão vai mostrar, na parte final, que a insensatez, então, de quebrar as orientações dos mandamentos de Deus a respeito da pureza sexual, do guardar a palavra, de preservar a sua mente e coração, trilhando o caminho da sabedoria, vai livrar ou livrará o filho da aliança de uma terrível desgraça. Notem que na linguagem aqui, o convite ele não estava sendo apresentado por uma mulher israelita. Pela lei de Deus, se um casal fosse pego em flagrante adultério, sendo filhos de Israel, eles deveriam ser mortos. Notem que a linguagem aqui não é essa, e o tratamento ele era diferente em casos onde o homem de Israel se envolvia com uma mulher não israelita, ou com uma prostituta. Ele não era morto, mas ele pagava caro. Por exemplo, era comum naquele tempo, se ele fosse flagrado em adultério com a mulher do seu próximo, ele era feito escravo. E aí, a linguagem aqui é justamente essa aqui, a vida dele seria uma desgraça. Versículo 7, agora, pois, filhos, dá-me ouvidos, e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera ou lasciva, e não te aproximes da porta da sua casa. Aí, vejam essa linguagem que ele vai usar, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. A linguagem é: você agora vai ficar preso a um homem estranho, a um povo estranho. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos, você vai perder tudo. E o fruto do teu trabalho não entra em casa alheia. E gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres, que podem ser aqui os pais ou os sacerdotes, inclinei os ouvidos, quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Então, o resultado é que se o homem caminha por esse trilhar aí, por esta vereda, ele vai então perder tudo o que tem. Porque veja, capítulo 6, versículo 26, por uma prostituta o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. A linguagem então é que ela tiraria tudo o que ele tem. É o que normalmente acontece quando nós presenciamos a situação em que um homem constitui família e depois ele constitui outra família fora de sua casa.
A consequência é que, aos poucos, a sua vida vai se deteriorando. Os seus bens agora são repartidos. Se no futuro vem um possível divórcio, então a sua renda e os seus rendimentos cada vez mais vão se espalhando e tudo o que ele tem, ele perde. E não somente isso, as demais consequências relacionadas ao que nós temos hoje. Por exemplo, somente no Brasil, o grande número de mulheres casadas que contraem o vírus da HIV é causado por conta da infidelidade conjugal de seus maridos. E o grande número de homens que procuram prostituição ou se envolvem com a prostituição, em nosso país, muitos deles, homens casados, procuram isso fazendo uso do serviço de pessoas que estão em situação de risco e podem transmitir doenças terríveis. E muitos homens, infelizmente, também casados, se envolvem com travestis ou homossexuais. Então, é toda uma situação, irmãos, que envolve aquilo que, de maneira muito importante, Salomão está advertindo o filho de Israel. Se você for por esse caminho, dê ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca, porque se você fizer isso, você vai dar a outrem a sua honra, os seus anos a homens cruéis, os teus bens a estranhos, e você então no final vai reconhecer que deveria ter dado ouvidos às palavras de seus pais. Quantos filhos hoje não sofrem assim, porque não deram ouvidos ou não atenderam a palavra de seu pai? A esperança aqui, nesta parte aqui eu quero finalizar, é que, de acordo com a linguagem de Salomão, este filho que ele usa como exemplo, demonstra no final ter se arrependido do mal que fez. Quando nós chegamos no versículo de número 11, já estando ele consumido, carne e corpo, no fim da sua vida, ele conclui como aborreci o ensino, e como desprezou o meu coração a disciplina, e como não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. E no versículo 14 ele então diz, quase que me achei em todo o mal. Ou seja, a ideia de que ele ainda conseguiu escapar. A circunstância em que ele pode ter sentido-se atraído ou tendo se envolvido, ele conseguiu voltar novamente ao caminho da vida. Nos revela aqui no final uma palavra importante de esperança e de confiança que todo filho da aliança deve ter no Senhor, de que voltando-se em arrependimento e fé para o seu Deus, buscando nele verdadeira fonte de sabedoria, ele pode então encontrar perdão e reconciliação para a sua alma, ainda que toda a sua vida e todo o estrago já tenha se passado. E muitos, às vezes chegam na igreja nessa circunstância, a vida toda destruída. Aqueles que passaram pela dor do divórcio e as consequências do divórcio sabem disso, mas mesmo assim encontram esperança e confiança no Senhor, que diz, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A palavra então de Deus, ela está para nós que somos pais, para termos o cuidado de apontarmos sempre para os nossos filhos o caminho que eles devem seguir, conservando a discrição e, por meio dos seus lábios, guardando o conhecimento de Deus, para que não se envolvam em tantas circunstâncias tristes e difíceis que nós temos percebido hoje. Conheço várias situações tristes, até mesmo em minha família, de moças tão jovens que já têm filhos de pais diferentes, já se deitaram com vários homens diferentes, ou homens que tiveram relacionamentos e tiveram filhas ou filhos com mulheres diferentes, e não conseguem jamais se ajeitar ou se consertar na vida, porque permanecem seguindo o caminho errado. A proposta de Deus, então, para o povo de Deus, é que há segurança e há, sim, esperança para nós e para os nossos filhos, se nós
obtermos do Senhor os ensinos de sua sabedoria, porque estes dão vida e nos conduzem, de fato, em um caminho seguro para o céu. Vamos orar ao Senhor e no próximo encontro, na próxima quarta-feira, se Deus permitir, então nós vamos ver a sabedoria do casamento sendo revelada por Salomão a partir do versículo de número 15. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra verdadeira, por nos ensinar o caminho da salvação para nós e para os nossos filhos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que todos recebemos aqui, porque podemos ouvir a tua palavra, aprender com o Senhor, para que conservemos a discrição, para que os nossos lábios guardem o conhecimento, para que não nos desviemos da vereda da justiça, do caminho que o Senhor oferece para todos aqueles que em ti confiam. Guarda, Senhor, os nossos filhos, porque nós sabemos quantas tentações eles e também nós sofremos diariamente na sociedade em que vivemos. Que possamos fazer uso de momentos como este, congregados em família ou sozinhos, de leitura, meditação na palavra, buscando no Senhor a sabedoria para a nossa vida. Livra, Senhor, os nossos filhos dos caminhos tortuosos que são apresentados diariamente por meio de convites para que eles se desviem e pequem contra o Senhor. Livra-os, ó Senhor, dos lábios da mulher lasciva que anda errante e tenta fazer com que muitos pequem e se afastem de ti. Porque no início pode parecer doce como mel e suave como azeite, mas no final traz o amargor do absinto com o seu veneno, que conduz para a morte e para a escuridão do inferno. Ensina-nos, ó Senhor, a tua lei, guia-nos por terreno plano, apresentando-nos sempre o nosso Redentor que nos convida a vir até Ele, tomar o seu jugo, aprender dele e encontrar descanso para a nossa alma. Pedimos isto, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Sem o Teu auxílio e graça, não temos poder natural para atender estas exigências. Mas em Cristo Jesus, podemos viver pela graça, confiados no poder do Teu Evangelho. É no nome dele que oramos. Amém.